Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num dos tópicos mais misteriosos e fascinantes das Antigas Escrituras: a história dos 200 anjos caídos. Quem eram eles, por que caíram e qual foi o impacto deles na humanidade? Preparem-se, porque esta é uma jornada profunda por textos antigos e histórias que moldaram crenças ao longo de milênios. A principal fonte para esta história não está na Bíblia canônica, mas sim no livro de Enoque, um texto apócrifo judaico antigo atribuído a Enoque, o bisavô de Noé. Embora não faça parte da maioria das Bíblias modernas, foi altamente influente nos primeiros séculos do cristianismo e do judaísmo. É neste livro que encontramos o relato detalhado da descida de um grupo de anjos à Terra. Segundo o livro de Enoque, 200 anjos, pertencentes a uma classe chamada vigilantes, decidiram descer dos céus. O seu propósito original era observar e proteger a humanidade. No entanto, algo mudou. Liderados por um anjo chamado Semiasa, eles fizeram um pacto no Monte Hermon. Estavam fascinados pela beleza das mulheres humanas e cobiçaram-nas. Este pacto era uma promessa mútua de que todos participariam neste ato de rebelião e enfrentariam as consequências juntos. A sua descida marcou um ponto de viragem. Eles tomaram esposas humanas e desta união proibida nasceu uma raça de gigantes conhecidos como Nefilim. O livro de Enoque descreve estes gigantes como seres enormes e vorazes. Eles consumiram todos os recursos dos homens e, quando a comida acabou, começaram a devorar os próprios humanos e até uns aos outros. A sua presença trouxe caos, violência e destruição à terra, corrompendo a criação de Deus. Mas a transgressão dos anjos caídos não parou por aí. Eles não apenas se uniram a mulheres humanas, mas também ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade. Pensem nisto como uma espécie de caixa de Pandora de segredos celestiais que não estávamos preparados para receber. Cada líder dos anjos caídos tinha a sua especialidade. Azazel, por exemplo, é um dos mais proeminentes. Ele ensinou aos homens a arte da guerra, como fabricar espadas, facas, escudos e armaduras. Também ensinou às mulheres a arte da cosmética, o uso de maquilhagem, joias e pedras preciosas, o que, segundo o texto, levou à vaidade e à promiscuidade. Outros anjos ensinaram diferentes tipos de conhecimento. Baraquijal ensinou astrologia, Cocabel, os sinais das estrelas, Araquiel, os sinais da terra, Shamsiel, os sinais do sol, e Sariel, os cursos da lua. Basicamente, eles revelaram segredos do universo que levaram a humanidade a desviar-se dos caminhos de Deus, incentivando a feitiçaria, a adivinhação e outras práticas consideradas corruptas. A Terra, que antes era um lugar de relativa harmonia, encheu-se de impiedade e sofrimento. Os gritos dos humanos oprimidos subiram aos céus, clamando por justiça. E os céus responderam. Os arcanjos Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam para a terra e viram o derramamento de sangue e a destruição. Eles levaram o caso perante Deus, que pronunciou um julgamento severo sobre os anjos caídos e a sua descendência. Deus ordenou ao arcanjo Rafael que prendesse Azazel, amarrando-o de pés e mãos e lançando-o na escuridão, num deserto chamado Dudael. Ele ficaria lá, coberto por rochas ásperas e pontiagudas, até ao dia do juízo, quando seria lançado no fogo eterno. Para os outros anjos caídos, liderados por Semiasa, o castigo foi igualmente terrível. Miguel foi encarregado de os prender. Eles foram forçados a testemunhar a destruição dos seus próprios filhos, os Nefilim, que se mataram uns aos outros em batalha. Depois disso, os anjos foram amarrados e aprisionados sob as colinas da terra por 70 gerações, aguardando o julgamento final. A sua prisão era um lugar de escuridão, onde permaneceriam até que o tempo do seu castigo se completasse. E quanto aos Nefilim, os gigantes, o seu destino também foi selado. Como a sua origem era uma mistura do espiritual e do físico, os seus espíritos não puderam ascender aos céus nem encontrar descanso após a morte dos seus corpos físicos.
Segundo o livro de Enoque, os seus espíritos permaneceram na terra como espíritos malignos destinados a vaguear, causando problemas, aflição e destruição até o fim dos tempos. Eles são a origem dos demônios que atormentam a humanidade. A história culmina com o grande dilúvio. Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. A corrupção trazida pelos anjos caídos e pelos Nefilim tinha contaminado quase toda a humanidade. Então, Deus decidiu purificar a terra com um dilúvio, salvando apenas Noé, a sua família e os animais, para recomeçar a criação. O dilúvio, portanto, não foi apenas uma resposta à maldade humana, mas também a solução divina para erradicar a contaminação genética e espiritual dos Nefilim e limpar a terra da influência direta dos anjos caídos. Embora esta narrativa venha principalmente do livro de Enoque, encontramos ecos e referências a ela em outros lugares. Na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 6, há uma passagem curta e enigmática que menciona os filhos de Deus, que viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram esposas para si. A sua descendência são os Nefilim, descritos como os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Muitos estudiosos acreditam que esta passagem é um resumo da história mais detalhada encontrada em Enoque. Além disso, as epístolas de Judas e 2 Pedro, no Novo Testamento, fazem referências que parecem aludir diretamente a esta história. Judas fala de anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria habitação, e que Deus os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Isto corresponde perfeitamente ao destino dos 200 anjos no livro de Enoque. Então, o que podemos tirar desta história? Simbolicamente, a queda dos anjos vigilantes é um conto de advertência sobre o abuso de poder, a tentação e as consequências de cruzar fronteiras proibidas. Representa a ideia de que mesmo os seres celestiais mais elevados não estão imunes à queda quando cedem aos seus desejos e se rebelam contra a ordem divina. A história também procura explicar a origem do mal, do sofrimento e do conhecimento oculto no mundo. Para os antigos não era suficiente dizer que os humanos eram maus. Havia uma necessidade de explicar de onde essa maldade profunda e esse conhecimento destrutivo tinham vindo. Os anjos caídos forneceram essa explicação. É uma narrativa poderosa que continua a capturar a nossa imaginação. Ela influenciou inúmeras obras de literatura, arte, cinema e até videojogos. A ideia de seres divinos que caem por amor, luxúria ou orgulho e que trazem conhecimentos proibidos para a humanidade é um tema universalmente cativante. E aí está, a história épica e sombria dos 200 anjos caídos, a sua rebelião contra o céu e o impacto devastador que tiveram no mundo antigo. É uma história que nos lembra que as escolhas têm consequências e que a busca por conhecimento e poder sem sabedoria e limites pode levar à nossa própria destruição. O que acham desta história? Acreditam que é um relato literal ou uma alegoria poderosa sobre a condição humana? Deixem os vossos pensamentos nos comentários abaixo. Adoraria saber a vossa opinião. Muito obrigado por assistirem até o fim. Se gostaram deste mergulho em textos antigos e mistérios espirituais, não se esqueçam de deixar um like, partilhar este vídeo e, o mais importante, subscrever o nosso canal para não perderem os próximos conteúdos. Cliquem no sininho para receberem todas as notificações. Vemo-nos no próximo vídeo.